Você investe em CRI ou você investe em CRA? São certificados de recebíveis do setor imobiliário ou do setor do agronegócio. Se você investe, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Eu nunca recomendo para os meus clientes na Speech investir diretamente em CRI e CRA, e nesse vídeo você vai entender o motivo por trás dessa recomendação. Bora lá! Antes de começar o conteúdo, eu vou pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com quem também investe em CRI e CRA e, obviamente, se inscreva no canal para estar sempre antenado, antenada com as novas informações do mercado. Antes de mais nada, deixa eu te explicar brevemente o que é um CRI e o que é um CRA. Nada mais são do que certificado de recebíveis do setor do agronegócio ou do setor imobiliário, né? No caso dos CRIs. Basicamente, funciona dessa maneira, tá simplificando ao máximo. Uma empresa que tem vários recebíveis, né? Poxa, ela precisa receber 10 mil reais da empresa X, ela precisa receber 100 mil reais da empresa Y, ela precisa receber aqui mais 1 milhão de reais da empresa Z e assim sucessivamente. Tem vários recebíveis aí com diferentes empresas. Só que essa empresa, né, porventura, ela fala o seguinte: olha, eu tenho vários recebíveis aqui para os próximos meses e até anos, mas eu já queria antecipar essa grana para reinvestir em outros projetos. O que será que eu posso fazer? Aí que entra uma empresa que chama securitizadora, tá certo? Que eu vou colocar aqui como SEC. O que faz a securitizadora? A securitizadora chega e fala o seguinte: olha, tudo bem? Que tal a gente transformar esses recebíveis, né, que são do setor imobiliário, em um ativo? Pô, a empresa fala, como é que funciona? Funciona da seguinte maneira: a gente vai criar um certificado de recebíveis do setor imobiliário. Esses 3 recebíveis aqui que você tem, né, para os próximos anos, a gente vai colocar aqui nesse ativo, tanto da empresa X, quanto da empresa Y, quanto da empresa Z. Aí você fala, legal, então eu tenho 1.110.000 para receber. Só que eu tenho 1.110.000 reais para receber em, poxa, 10 anos. Obviamente a gente vai aplicar uma taxa de desconto nesses recebíveis. Então a gente vai comercializar, vamos supor aqui, esses 1.110.000 reais por 500 mil. Só que, poxa, eu vou sair perdendo, não vou? Não, esse é o custo do dinheiro no tempo. A securitizadora fala, você receberia 1.110.000 reais ao longo dos próximos 10 anos. Agora, você vai receber esses 500 mil reais hoje. A gente vai transformar isso em um ativo. Transformado isso em um CRI, a gente vai dividir ele em pequenas partes e vender individualmente para cada investidor e investidora. Show de bola! De modo que, vamos supor, nesse exemplo aqui, a gente vai dividir em 500 pedaços esses CRIs de R$1.000 cada, totalizando 500 mil reais. É basicamente dessa maneira que funciona um CRI e um CRA. É um ativo securitizado. Então aqui de um lado você tem a empresa que tem os recebíveis, aí ela passa, né, estrutura isso com uma securitizadora em um ativo que é o famoso CRI, e aí os pedaços desses CRI são repassados a você, investidor ou investidora, que vai mandar o dinheiro para cá e, consequentemente, este dinheiro vai vir aqui para a empresa. Só que olha uma coisa, qual que, digamos, é o risco desse CRI, desse CRA? É o risco dessa empresa quebrar? Não. O risco é das empresas que têm os recebíveis aqui dentro não conseguirem arcar com essas dívidas, tanto no caso do CRI quanto no caso do CRA. E aí que entra o problema. Muitas pessoas investem em um CRI, por exemplo, da JBS, em um CRI da Marfrig e tudo mais, acreditando que o risco de crédito é da Marfrig, quando, em uma boa parte das vezes, não é. São outras empresas que têm recebíveis, têm dinheiro para pagar para a Marfrig, para a JBS, e que essas empresas antecipam esses recebíveis com você, investidor ou investidora. Então, quando a gente fala de CRI, de CRA, a gente já está falando de um risco inerente de crédito maior dessa classe de ativos do que, por exemplo, o debênture. Por que maior que debênture, Gui? Porque você pode ter recebíveis de diferentes empresas e é mais difícil você analisar a qualidade, a saúde financeira, né, de cada uma das empresas e recebíveis dentro de um CRI, dentro de um CRA, do que você analisar a saúde financeira de uma única empresa, no caso, quando você investe em uma debênture, que é mais difícil também do que você analisar a saúde financeira de um banco, no caso, quando você investe em um CDB ou LCI
e LCA. Então olha só, eu tô te dizendo que é mais complicado você analisar e já tem um risco inerentemente maior, o CRI e o CRA, do que debênture, CDB, LCI e LCA. Então o que você tem que entender de cara? Você tem que entender que CRIs e CRAs têm que pagar necessariamente taxa de remuneração maior do que, por exemplo, debêntures, na média, do que CDB, LCI e LCA. Porque o risco dessa operação, CRIs e CRAs, é maior, o risco é maior dessas operações do que debêntures, do que CDB, LCI e LCA. Beleza? Lembrando que CRI e CRA não tem proteção da FGC, debênture também não tem. Quem tem proteção da FGC, CDB, LCI e LCA. Beleza? Poxa, Gui, mas é só por isso que investir em CRI e CRA não é tão legal? Não. Vou te dar aqui uma outra visão. CRIs e CRAs, quando eles são ofertados para você aí através da sua corretora, normalmente você paga o que a gente chama de spread. O que é spread? A sua corretora, na hora de te oferecer um CRI ou CRA, ela te oferece por uma taxa abaixo da justa. O que isso significa? Significa que esse CRI, esse CRA, no mercado secundário, no mercado de fundos de investimento, grandes investidores e investidoras, está lá sendo negociado a uma taxa de IPCA mais 8% ao ano, por exemplo. E quando você, pessoa física, quer lá colocar R$1.000, R$10.000 nesse CRI, nesse CRA, a sua corretora normalmente vai te oferecer por uma taxa mais baixa. Por exemplo, IPCA mais 7,5% ao ano. Aí você vai falar, poxa, Gui, não tem problema. É 0,5% ao ano só de remuneração, não é? Pô, isso é pouca coisa. Vamos supor que a gente esteja falando aqui de um ativo que vence em 10 anos. Olha só o que vai acontecer. Poxa, se é um ativo que vence em 10 anos e a diferença que a corretora está me passando esse CRI e esse CRA de 0,5% ao ano, significa que no final de 10 anos vai dar uma diferença de 5%. Poxa, aí já é uma grana relevante. É um percentual relevante. Agora, olha só, 5% em cima de que valor? Vamos supor que você esteja investindo R$50.000 nesse CRI. O que isso significa? Que de cara, a sua corretora pode estar ganhando de você aqui, ó, R$2.500 só no momento da compra, no momento que você investe em um CRI e um CRA. Na largada, você já deixou R$2.500 na mesa, na conta da sua corretora, do seu assessor, da sua assessora de investimentos. Olha que doideira. Pô, Gwen, isso daí, mas pô, ainda tô levando 7,5, né? É um negócio legal, certo? Olha, vamos lá. Quando você compra um CRI e um CRA, você tem uma outra desvantagem, que não só o spread na compra, que é o quê? A falta de liquidez. Olha só. E o que significa a falta de liquidez? Se porventura você quiser vender esse CRI, esse CRA antes do vencimento, a sua corretora tem duas opções. Na primeira opção, ela pode falar não. O que isso significa? Significa que ela não vai recomprar o CRI e o CRA antes do vencimento. Poxa, Gui, isso aí é uma sacanagem. Não pode porque eu quero meu dinheiro de volta. Não. Você assinou um termo, você clicou lá num quadradinho, que você está ciente que esse ativo, né, ele só tem liquidez no vencimento. Então, no pior dos casos, você só vai ver o dinheiro no vencimento. Mas existe uma outra opção. A sua corretora, ela pode falar, sim, eu recompro esse seu ativo antes do vencimento. Ou seja, tá aí esse CRI, esse CRA com você, a sua corretora recompra de você. Só que aí, nesse caso, dela recomprar antes do vencimento, tem o que a gente chama também de spread na hora da venda. Spread é a diferença na taxa. O que é isso? Então você foi lá e pagou IPCA mais 7,5 em um ativo que estava sendo negociado a IPCA mais 8. Na hora de vender, qual que é a taxa justa? Vamos supor que a taxa justa continue sendo IPCA mais 8% ao ano. O ativo vence em 10 anos. Continua vencendo em 10 anos. Você comprou em um dia e quis vender no outro dia porque se arrependeu. Poxa, qual que vai ser a taxa que a sua corretora vai te oferecer para recomprar esse ativo antes do vencimento? Vai ser IPCA mais 8? Não, nem de longe vai ser IPCA mais 8. Você fica extremamente satisfeito, satisfeita se for IPCA mais 8,5, mas não é. Vamos supor que ela vai te recomprar aqui, ó, por IPCA mais 9% ao ano. O que isso significa, Gui? Significa que ela vai estar ganhando de você 1% em cima do valor do ativo para cada ano até o vencimento. Ou seja, ela vai ganhar 1% para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, até o 10º ano. Ela vai te recomprar esse ativo com uma penalidade de 10%. Se a gente está falando de novo de R$50.000 aqui, lá na hora de comprar eles ganharam 2.500. E na hora de você vender esse ativo antes do vencimento, 10% em cima do valor que você tem. Se você tem R$50.000, qual que vai ser o desconto em cima do valor justo? R$5.000. Olha só. Então qual que é o problema? Normalmente você sofre um spread na hora de comprar, você tem a falta de liquidez. Se você precisar vender antes do vencimento, você tem uma penalidade para sair antes do vencimento. Caraca, Gui, que doideira, eu não sabia. Verdade. Agora, poxa, Gui, são só
essas desvantagens de se investir em CRI e CRA diretamente? Não. Quando você compra um CRI e um CRA, você se casa com o ativo praticamente. Por que se casa? Se casa no papel, no cartório, tudo certinho. Se você for separar, vai ter custo, tá? Olha o custo aqui, ele pode ser bem alto dessa separação, desse divórcio com ativos de crédito privado. E detalhe, né? Normalmente, CRIs e CRAs, eles são emitidos para prazos mais longos, tá bom? E é muito complicado você casar com empresas por um período longo de tempo. Por quê? Porque a saúde financeira dessas empresas pode mudar ao longo do tempo. E se a saúde financeira dessas empresas que você emprestou dinheiro, né, ao comprar um CRI ou CRA, fica pior, né, ela fica mais frágil, e aí você quer se separar, o que vai acontecer? Vai arcar com o custo da separação. Então é complicado. Em pouco tempo, a situação financeira de uma empresa pode mudar. E é legal que você tenha flexibilidade de se separar sem arcar com um custo tão relevante na hora da separação. E no caso, quando você investe em CRI e CRA, você não tem essa opção. A separação, ela é custosa para qualquer investidor, para qualquer investidora. Você vai falar o seguinte, Gui, nada a ver. A situação financeira de uma empresa não muda do dia para a noite, assim. É muito difícil, né? A situação financeira de uma empresa mudar drasticamente em um período de 2, 5, 10 anos. Bom, vamos dar uma olhada no que aconteceu, por exemplo, com lojas americanas, com o IRB, com o Light. Nos últimos meses, não foram nem nos últimos anos. Poxa, a situação financeira das empresas mudou drasticamente em um curto espaço de tempo. Como é que você casa com um ativo ao longo de 10 anos? Você tem que torcer para que tudo vá dar certo. Você fala o seguinte, Gui, mas quando eu invisto em ações, pro longo prazo eu também não estou torcendo? Não, tem uma diferença drástica, né? Quando você investe em ações, se o cenário muda ao longo do tempo, você pode vender as suas ações sem penalidade nenhuma, sem arcar com custo nenhuma da separação, tá? No caso de CRI e CRA, não. Esse custo é muito alto de você se separar depois que casou com esse ativo. Tem um outro problema de se investir em CRI e CRA. Você precisa de muito dinheiro para comprar um único CRI, um único CRA, tá? O que dificulta algo muito importante quando a gente fala de renda fixa, que é a pulverização. O que é pulverização? Pulverização é você pegar o seu dinheiro, que você quer ter em exposição em crédito privado, pegar todo esse seu dinheiro e dividir entre diferentes emissores. Por que você faz isso, Gui, em renda fixa? Porque dá uma olhadinha. Quando você faz isso, existem dois investidores diferentes. Essa pessoa aqui que pegou 50 mil reais e dividiu, emprestou para diferentes empresas, e tem essa outra pessoa que tinha os mesmos 50 mil reais e emprestou para duas empresas diferentes somente. Bom, Gui, se a gente for pegar a taxa de remuneração média aqui, qual foi a taxa de remuneração média de todas essas empresas que pegaram dinheiro emprestado com o primeiro investidor? Bom, vamos colocar aqui que foi de IPCA mais 8%. Pô, Gui, e aqui dessa pessoa que colocou 50 mil reais para duas empresas? IPCA mais 8% também. Não é porque ela emprestou só para duas pessoas que ela tem uma taxa de remuneração maior. Então vamos supor, emprestou aqui, vai receber IPCA mais 8%, IPCA mais 8%. 3 empresas aqui quebraram. Ou seja, poxa, você emprestou 50 mil reais aqui para várias empresas diferentes, 3 empresas quebraram. O que aconteceu? Qual vai ser o impacto do seu patrimônio? Vai ser pequeno. Porque beleza, que 3 empresas aqui quebraram. O restante está saudável e estão pagando as suas dívidas. Muito provavelmente a sua remuneração não vai ser IPCA mais 8, mas ainda vai ser uma taxa de remuneração muito boa. Agora vamos supor que nesse caso, uma empresa quebrou. O que acontece? Seu patrimônio cai pela metade. E aí você tem um impacto negativo muito grande no seu patrimônio. Coisa que a remuneração dessa empresa que está saudável não vai ser capaz de arcar. Se uma empresa dá calote, você vai ter um impacto negativo muito grande no seu patrimônio. E mesmo que essa empresa continue saudável, arque com todas as suas dívidas, você não vai recuperar isso daqui que você perdeu. No caso aqui, se 3 empresas vão à falência, essas outras, se tudo der certo, conseguem apagar esse seu prejuízo. Como? Através da taxa de remuneração. Aqui, o lance é diferente. E por que eu estou explicando isso? Porque quando a gente fala em investimento em crédito privado, em CRI, em CRA, o ideal é você pulverizar. Por quê? Porque você mantém a sua expectativa de retorno elevada e você diminui o seu risco. Diminui o risco de você ter uma queda relevante no seu patrimônio. E nesse caso, o que você fez? Você manteve a expectativa de retorno de IPCA mais 8% ao ano, mas seu risco está muito grande. Seu risco de crédito está muito concentrado em duas empresas. Você tem que torcer para dar certo.
Agora, como é que eu pulverizo? Ou seja, eu me exponho a diferentes empresas em 50 mil reais no caso de CRIs e CRAs. CRIs e CRAs tem um valor alto, né, de aplicação. Normalmente é 1.000 no mínimo, podendo ser até 10 mil reais no mínimo. Ou seja, a gente está falando que você precisa ter no mínimo 100 mil, 500 mil reais para pulverizar, né, fazer isso daqui na sua exposição em CRIs e CRAs. Poxa, Gui, não consigo, eu só consigo fazer isso. É aí que entra a alternativa que eu queria apresentar para você. No caso de CRI, você consegue ter uma exposição pulverizada, mantendo uma expectativa de retorno elevada, e aí você tem liquidez, olha só que doideira, você vai ter marcação a mercado justa. O que é marcação a mercado? Saber qual que é o valor justo do meu CRI e do meu CRA, coisa que você não tem quando investe diretamente em CRI e CRA através da sua corretora de investimentos. Não é uma marcação justa ou muitas vezes eficiente, você não consegue saber qual que é o valor justo daquele ativo. E você vai deixar de ter spread tanto na compra do seu CRI quanto na venda do seu CRI. Poxa, Gui, parece ser muito bom para ser verdade. Mas quanto que eu preciso ter de dinheiro para investir nesse ativo aí? Quantos milhares de reais? Você consegue a partir de 100 reais. Do que eu tô falando aqui? Eu estou falando de fundos imobiliários de papel. Os famosos fundos imobiliários de CRI. Se você não sabia, fundo imobiliário de papel, ele investe a maior parte do seu patrimônio em diferentes CRIs. Dá uma olhadinha, o que acontece? Você está pulverizando a sua exposição em diferentes CRIs, mantendo sua expectativa de retorno elevada. Quando você compra, você investe em um fundo imobiliário de CRI, o gestor deste fundo imobiliário vai lá no mercado institucional e compra os CRIs aqui para compor o seu portfólio, certo? Certo? E ele compra a taxa justa. Olha que beleza. Pô, o seu fundo imobiliário, ele não chega lá na XP e fala, quanto que é o CRI? Olha, é IPCA mais 8, mas para você eu vou fazer IPCA mais 7. Não. Ele compra de outros investidores, de outras investidoras, de fundos de investimento, de outros fundos imobiliários. Então, pô, você compra pela taxa justa. E quando você quer resgatar, você também, consequentemente, vai vender pela taxa justa. E você mantém a liquidez. Em 2 dias, o seu dinheiro está na sua conta da sua corretora. Você vai falar, Gui, não é possível. Então a expectativa de retorno é muito mais baixa num fundo imobiliário de CRI do que investir em CRI diretamente? Não! Se você for pegar a taxa média de retorno dos fundos imobiliários de papel, ela é muito semelhante aos CRIs e CRAs que a sua corretora te oferece. Só que detalhe, você vai manter a liquidez, comprar a taxa justa, vender pela taxa justa, vai pulverizar a sua exposição em diferentes emissores e olha só, o dinheiro vai estar disponível se você quiser resgatar em 2 dias, tendo marcação a mercado, ou seja, sabendo o valor justo dos seus investimentos, coisa que você não consegue quando compra CRI diretamente na sua carteira. Agora me fala, qual que é a vantagem de se investir em CRI e CRA diretamente quando você pode investir em um fundo imobiliário de papel? Significa basicamente que seu dinheiro está sendo pulverizado em diferentes CRIs. Ô Gui, mas e o CRA? O CRA é o Fiagro, né, que ainda está no começo. Ainda não gosto muito, né, de investir em fundos imobiliários em fiagros, tá? Porque acho que eles estão muito novos ainda, mas futuramente vai ser uma opção muito melhor do que investir em CRAs. Agora me diz aí, você acha que ainda vale a pena investir em CRI diretamente da sua corretora depois de toda essa explicação aqui? Eu quero que você deixe o seu comentário aqui embaixo.